Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a segunda semana do PET volume 3, né? E nesta semana a gente vai estudar as funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau, ok? Então vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente estudar em cima do PET. Então a gente tem aqui a semana 2, né? E a semana 2 já começa definindo o que é uma função do segundo grau, né? Então, função do segundo grau, está vendo aqui, é uma função definida por uma lei de formação da seguinte forma: f de x igual a x quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencentes aos reais, né, números reais quaisquer, e o a diferente de zero. Essa condição aqui é muito importante, né? Porque se o a for zero, 0 vezes x quadrado vai dar zero, ou seja, vai sobrar isso daqui. E isso daqui, como nós já vimos, bx mais c é uma função do primeiro grau, né? Porque é um polinômio de grau 1 aqui, ok? Então, essa condição é importante. O a tem que ser diferente de zero, para não zerar esse termo que depende de x ao quadrado, ok? E da mesma maneira que a gente estudou as equações do segundo grau, as funções do segundo grau, o b e o c, eles podem ser zero, né? Então, eu posso ter o b igual a zero e o c igual a zero também, né? E aí eu teria funções do tipo, por exemplo, eu poderia ter funções do tipo y igual, se eu considerar o c igual a zero, eu teria ax quadrado mais bx, né? Então, o c igual a zero, eu teria uma expressão dessa forma. Ou poderia ter também somente o b igual a zero, e aí eu teria algo da forma ax quadrado mais c, né? Por quê? Porque se o b vale zero, zero vezes x vai dar zero, vai eliminar esse termo aqui. Então sobra ax quadrado mais c. E eu posso ter os dois iguais a zero, né? Aí eu teria uma função do tipo ax quadrado, né? Porque se o b vale zero, zero vezes x vai dar zero. Se o c vale zero, então sobrou só o ax quadrado, ok? Então, são funções escritas dessa maneira que a gente define como função do segundo grau. E aqui, né, diz que o termo quadrático, né, que é o ax quadrado, o termo linear, que é o bx, e o termo dependente, que é o c. Então agora vamos para a representação, né? Nós vimos no PET volume 2, né, que uma função do primeiro grau, ela é definida, o gráfico dela é uma reta, que pode ser uma reta crescente, né? Isso quando o a for positivo, e ela pode ser decrescente, né? Que é quando o a é negativo. Então, a função do segundo grau, o gráfico dela é o que a gente chama de parábola, certo? Eu tenho aqui uma parábola. É uma curva que admite um eixo de simetria conforme indicado na figura. Então eu tenho aqui um eixo de simetria e a parábola é essa curva que está representada em vermelho, né? Esse eixo de simetria quer dizer o quê? Se eu pego, se eu traço um segmento aqui perpendicular a esse eixo de simetria, essas distâncias aqui e aqui, elas são iguais, né? Do eixo de simetria até a parábola e do eixo de simetria até a parábola são iguais. Então, isso acontece por qualquer segmento que eu traço. Aqui, eu vou definir dois segmentos com a mesma medida. Então, por isso do eixo de simetria, ok? Então, o gráfico de uma função do segundo grau vai ser uma parábola, uma curva desse tipo. E aí a gente tem algumas características da parábola. A primeira delas
é que com relação à concavidade da parábola. Concavidade para cima, o A maior que zero, e para baixo, o A menor que zero. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, concavidade é essa abertura que eu tenho da parábola, né? Então, essa abertura está virada para cima. Então, concavidade para cima, quando o A for maior que zero. E aí a parábola vai ser algo dessa forma. E, então, concavidade para cima. E quando o A for menor que zero, eu vou ter a concavidade para baixo, ou seja, vai ser uma parábola dessa forma. Ok? Então, o A, que é esse número aqui, ó, AX quadrado, esse número que está multiplicando o x quadrado, ele que vai definir se a parábola vai ser dessa forma ou concavidade para baixo, dessa outra forma. Então, nesse exemplo, por exemplo, essa parábola aqui, eu já sei que o A é positivo, ok? Que a concavidade dela está virada para cima. Outro conceito importante é que a parábola ela tem um ponto de máximo ou de mínimo, que é o que a gente chama de vértice, né? Então, o que seria o ponto de máximo ou mínimo? A parábola, ela, no caso, por exemplo, aqui desse primeiro, que o A é maior que zero, ela desce e depois ela sobe, né? Então, ela tem um ponto aqui, que é o que a gente chama de vértice da parábola, né? É o ponto de mínimo, porque o mínimo é o menor. Se a gente pensar no eixo y, qual que seria o eixo y? Se a gente pensar no eixo y, é esse eixo aqui, né? E o eixo x, por exemplo. Então, esse ponto aqui é o menor valor que o y pode assumir, porque todos os outros pontos aqui, o y vão ser maiores, né? Ó, todos os pontos que eu pegar aqui, o y vai ser maior. Então, esse ponto aqui, que é o que eu coloquei em verde, ele é o vértice da parábola e ele é chamado de ponto de mínimo, porque é o menor valor possível para y. E quando o A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para cima, e aí eu tenho o vértice dela aqui. E aí esse vértice ele é chamado de ponto de máximo. Né? Por quê? Porque ele está acima da parábola. Né? Então todos os outros pontos dessa parábola vão estar abaixo do vértice. Né? Então ele é o ponto de máximo. Tudo bem? E aqui falo o que eu acabei de dizer, né? O ponto de mínimo quando a concavidade estiver voltada para cima. Então, concavidade para cima, o ponto é de mínimo. Concavidade para baixo, o ponto é de máximo. Né? E aí tem uns exemplos aqui, né? Concavidade para cima, o A positivo e o vértice é um ponto de mínimo. Concavidade para baixo, o A é negativo e o vértice é um ponto de máximo. Ok? Então, essa é a parábola, né? E algumas características que a gente identifica na parábola. E aqui para baixo tem alguns exemplos, né, de onde que a gente encontra figuras no tem um formato de parábola, né? Depois vocês leem com calma aí esses exemplos. E agora a gente vai ver uma outra coisa que é relacionar, né, a parábola, né, com o que a gente estudou na última aula, que são as equações do segundo grau. Né? Qual que é essa relação? Né? Então, vamos lá. Observe no quadro abaixo os pontos do gráfico da função quadrática f de x igual a x quadrado mais bx mais c, que interceptam o eixo x e entenda como eles se relacionam com as soluções da equação ax quadrado mais bx mais c. Então, no caso aqui da situação 1, 2 e 3, né, a gente vai ver cada uma delas, eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Né? Lembrando que a equação do segundo grau é uma equação, né, que tem esse formato,
E na equação do segundo grau eu posso encontrar até dois valores para x, né? Então, o que quer dizer a solução da equação do segundo grau? Tem a ver com a parábola da função do segundo grau. Como nós já vimos lá na função do primeiro grau, se eu faço o f de x igual a zero, eu vou estar encontrando quais os valores de x que eu vou substituir na minha função e o resultado disso vai ser zero, né? Então, eu encontro aqui, ó, quais os valores de x, onde o y vai ser zero. Mas o y vai ser zero, quer dizer que eu vou ter um ponto sobre o eixo x, né? Então, eu tenho aqui, nesse primeiro exemplo, esse gráfico em vermelho, o y negativo, e eu tenho aqui dois pontos que o gráfico corta o eixo x, né? E esses dois pontos que cortam o eixo x, o y vale zero. Ou seja, se o y vale zero, então a solução da equação ax² mais bx mais c igual a zero vão ser os pontos do gráfico que intersectam o eixo x. Entendeu? E como aqui a gente está vendo que está interceptando em dois pontos, o azul também, que é o A positivo, também está interceptando em dois pontos, quer dizer que a gente encontrou duas soluções para essa equação. E a gente encontra duas soluções para essas equações quando o delta, que a gente viu lá na equação do segundo grau, quando o delta for maior do que zero, né? Delta maior que zero, eu encontro duas soluções, ou seja, a parábola vai intersectar o eixo x em dois pontos distintos. A situação 2 é a mesma coisa, só que agora ela intersecta em um ponto só, né? Em um ponto só. Então quer dizer que essa equação do segundo grau, ela tem uma raiz, ou seja, o delta é igual a zero, né? Quando tem uma raiz só, o delta é igual a zero. E reparem que agora a função não corta o eixo x em ponto nenhum. Isso acontece por quê? Porque quando eu resolvo essa equação, ela não tem solução, ou seja, ela não vai cortar o eixo x. Não tem nenhum x que eu vou substituir nessa expressão cujo resultado vai dar zero, né? Então, aqui eu tenho delta menor que zero, né? Então, são três situações aí que pode ocorrer, ok? E aqui tem algumas atividades, né, bem simples, né? Complete a tabela indicando se cada uma das expressões representa uma função quadrática e se afirmativo, determine os coeficientes, né? Então, por exemplo, aqui v de x é uma função de segundo grau? Sim, né? Um polinômio aqui, onde o termo c vale zero, né? É como se tivesse aqui o mais um zero aqui, né? Então, é uma função de segundo grau? Sim. Quem que é o coeficiente a? É o que está multiplicando x ao quadrado, então é o 3. Quem que é o coeficiente b? É o que está multiplicando x, que é o mais 12. Quem que é o termo independente? Aqui não tinha nada, né? Mas eu acrescentei, então é o zero. Se não tem nada, é zero. E aí vocês vão fazendo esse processo para todas as outras linhas, né? Aqui assim. Então é um exercício tranquilo, tá, né? E agora a gente vai ver aqui outras propriedades das funções quadráticas. Então, aqui uma pergunta. Qual é o ponto de intersecção xy do gráfico da função f com o eixo y? Ou seja, eu quero saber, a gente viu aqui em cima, aonde que os pontos cortam o eixo x, né? Agora eu quero saber aonde que eles vão cortar o eixo y. Para eles cortar o eixo y, né? Se a gente pensar aqui no plano cartesiano, se a gente desenhar aqui o plano cartesiano, eu tenho aqui o x, o eixo x e o eixo y, né? Então, para uma parábola cortar o eixo y, para uma parábola cortar o eixo y, que seria esse ponto aqui,
o x ele tem que valer zero, né? Porque se o x vale zero, eu não vou nem para a direita nem para a esquerda, então eu só vou para cima aqui. Então o x tem que ser zero. E para o x ser zero, basta então calcular o f de zero, ou seja, se uma função de segundo grau é dada por f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Então, se eu fizer o f de zero, aqui o f de zero vai ser igual a, no lugar do x eu vou colocar zero. A vezes zero vai dar zero. B vezes o x que é zero também vai dar zero. Mais o c. Ou seja, o f de zero é igual ao c. Então, esse é um outro conceito importante, né? Que o gráfico da função sempre vai cortar o eixo y no ponto x igual a zero e y igual a c. E aqui, fazendo esse mesmo exemplo, quem que é o c? É o termo que está sozinho, mais 9. Então, f de zero é igual a 9. Então, o ponto que vai intersectar o eixo y é o ponto x igual a zero e y igual a 9. E a letra B, o ponto que vai interceptar o eixo x é o que a gente já viu, né? A gente calcula as raízes da equação de segundo grau, né? A gente iguala a zero, então tem essa função aqui, eu igualo a zero. E aí eu encontro as raízes dessa equação, né? Calculo lá o delta, depois eu uso a fórmula de Bhaskara e encontrei as raízes. Neste caso, a gente encontrou uma raiz só, né? Por quê? Porque no caso aqui o delta dá zero. Então a gente encontrou uma raiz. Então o gráfico vai interceptar o eixo x no ponto 3 e 0. Né? E aí, um outro conceito é como que a gente encontra as coordenadas do vértice da parábola. Né? Então, tem como a gente demonstrar, né, como a gente chega nessa fórmula aqui. Se vocês quiserem, vocês me avisam depois que eu gravo um outro vídeo explicando. Mas as coordenadas do vértice são essas. O x do vértice é dado por menos b dividido por 2a. Né? E o y do vértice, essa expressão aqui, pessoal, está errado. Não é dessa maneira. O correto aqui seria o y do vértice, né? O x está certo. O y do vértice, os sinais aqui estão trocados. Ao invés de ser b ao quadrado menos 4ac, é menos b ao quadrado mais 4ac. E dividido por 4a. E aqui tá ok, certo? E aí, se a gente colocar aqui o menos em evidência, a gente vai ter menos o b ao quadrado menos b ao quadrado, menos, né, a parênteses, b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Mas quem que é b ao quadrado menos 4ac? B ao quadrado menos 4ac é o que a gente chama de delta, né? Então a gente pode pensar que o y do vértice é igual ao menos, né? Tem esse menos aqui fora. Esse que eu circulei em verde é o delta. Então, menos o valor do delta dividido por 4a. Né?
Então, esse é o y do vértice. E o x do vértice, como eu já disse, está correto. Eu calculo da seguinte maneira: menos o valor do b dividido por 2a. Então, são expressões que dependem do a, b e c, e o a e b e c são números dados, né? E aqui, como exemplo, usando a mesma função que ele usou lá em cima, eles calcularam aqui o x do vértice, que deu 3, e o y do vértice deu 0, né? Aqui, repare que aqui, ó, o erro deles aqui. Aqui teria que ser mais, né? Menos o b ao quadrado, mais 4ac, porque aí ficaria aqui menos 6 ao quadrado dá 36, com esse menos fica menos 36. E aqui fica mais 36, menos com mais, aí vai dar 0 sobre 4, que é 0. Ok? E aí, esboçando o gráfico, né, dessa função inicial aqui, essa função aqui, x² menos 6x mais 9, né, a gente viu que o gráfico corta o eixo y no ponto 0 e 9, né, então x0, y9, e o vértice da parábola é o ponto 3 e 0, que coincide com a raiz nesse caso, né. Sempre que a função do segundo grau ela tiver uma raiz só, essa raiz ela vai coincidir com o vértice, né? E aí só traçar a parábola. Ou também uma outra maneira de desenhar o gráfico seria atribuir valores para x, né? Mas isso já é um pouquinho mais complicado, ok? E aí aqui tem algumas atividades, né? Para encontrar as raízes. Como que eu encontro as raízes? Eu pego essa expressão e faço ela igual a 0. E aí eu vou ter uma equação de segundo grau, resolve a equação de segundo grau. A solução dessa equação de segundo grau são as raízes da minha função, né? Depois, para calcular o vértice eu vou usar aquelas duas formulinhas, né? O x do vértice menos b sobre 2a e o y menos o delta sobre 4a. E aí o vértice, né, que é o ponto V, vai ser, primeiro eu coloco o x, né? O x do vértice e depois o y do vértice. Lembrando que o vértice ele é um par ordenado, né? Então ele é um ponto que tem as coordenadas x e y, né? Aqui, ó. Vértice é um ponto com coordenadas x e y. E os pontos de intersecção com o eixo das ordenadas, ou seja, com o eixo y, basta eu fazer o f de 0, né? Então f de 0, o f de 0 vai ser o ponto de intersecção da função com o eixo das ordenadas. Ok? Então também dá para fazer. E aí, número 3, observando o gráfico da função, né? Como eu disse lá em cima, f de x igual a x², né? Neste caso, quem são os coeficientes b e c? São 0, né? Não tem nenhum número multiplica x e não tem o termo independente. Então, que o b e o c, 0. Né? Então, aí, qual que é a concavidade? Concavidade é essa abertura, então ela está para cima, né? A concavidade está para cima. Quais são as raízes? Só pelo gráfico já dá para saber. As raízes são os pontos onde o gráfico intercepta o eixo x, que no caso seria somente esse ponto aqui, né? Que é o 0, 0, que é a origem. E o vértice, como eu já disse, como ele intersecta em um ponto só, o vértice ele coincide com a raiz. E aí, o outro exemplo, concavidade. Qual é a concavidade da parábola? Para baixo. Quais são as raízes? Os pontos que interceptam o eixo x, que é o menos 1 e 3. E qual é a coordenada do vértice? O vértice tá esse ponto aqui, né? Então, qual que é o x do vértice? O x do vértice vale, se a gente pensar aqui, o vértice está aqui, o x do vértice é 1 e o y do vértice é 4, né? Então, aí a gente tem também as coordenadas do vértice. E aí aqui tem alguns exemplos, né? Aqui fala sobre a forma fatorada, né? A forma fatorada
que é fatorar uma expressão? É escrever ela como um produto de dois ou mais fatores, né? Então, fatorar uma expressão algébrica é escrever essa expressão como uma multiplicação de outros termos, né? De outros fatores. E a forma fatorada da função de segundo grau é escrito dessa maneira, né? Onde eu tenho y igual a vezes x menos x1 que multiplica x menos x2, onde esses x1 e x2 são zeros da função. O que é zero? Zero é o mesmo que raízes, né? Então, falar o zero da função ou raiz da função é a mesma coisa. Então, essa é uma maneira de escrever também uma função do segundo grau, usando a fatoração, né? E aí tem alguns exercícios aqui, né? Um exercício do Enem 2017. Aqui outro exercício, né? Aliás, aqui é um exemplo, né? Então vamos acompanhar esse exemplo. Já sabemos que a figura é uma parábola. Assim, para representar o problema, vamos... pera aí. Me enganei, né? E essa resolução aqui está resolvendo esse exercício do Enem, que é um exemplo, né? Então, vou deixar para vocês lerem com calma aí, né? Vocês façam aí. E aí depois aí tem mais alguns exercícios para vocês praticarem. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Conteúdo não é muito simples, né? Mas é só estudar bastante. Se tiverem dúvidas, é só me chamar, que eu estou à disposição, né? Qualquer coisa, é só dar um toque, me chame no WhatsApp ou pelo chat do aplicativo Conexão Escola, que eu estou à disposição para ajudá-los. Tudo bem? Então é isso. Bons estudos a todos, boa semana e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.